não há vida, de forma alguma. E para nós ter a água, nós temos que ter o cerrado em pé, a garantia do cerrado. E isso o companheiro falou aqui, que aconteceu agora em Rio Pardo de Minas, lá a situação é terrível. Os caras colocaram lá 10 tratores, trabalhando praticamente 24 horas para retornar com a comunidade. Que essa comunidade já tem mais de 15 anos de luta para a recuperação dessa região, sabe que as águas tinham voltado. E depois de 15 anos, os caras tentou, sabe, remediar a comunidade, colocou segurança armada lá, sabe, para intimidar todo mundo que passava, seja carro, seja de moto, era intimidado, sabe, para que a comunidade não se circulasse por aquele local. Mas é o seguinte, hoje a gente vê também uma situação no judiciário que acaba criando problema, sabe, com as comunidades, que eles dão a eliminar, mas aí o conflito continua. E isso que aconteceu nessa comunidade, sabe, foi preciso o pessoal ir para o pau e pôr o pessoal para correr. Mas essa é o nosso trabalho, é o nosso envolvimento com as comunidades, sabe, e eu acredito que tudo só vai acontecer se o pessoal se organizar mesmo e ir para o pau. E mais, muito obrigado. Bom dia. Falando com esse relato, né, que revelou duas coisas. Primeiro, a suposta solução das mudanças climáticas traz os mesmos problemas como as próprias mudanças climáticas, a seca, né, os rios secam, né, e, em princípio, né, precisamos questionar, né, faz sentido, né, essas plantações de eucalipto não acontecem as mudanças climáticas, né. E a outra coisa é a articulação, né, que Milton Santos chamava, né, do primeiro circuito econômico, né, como segundo considerar quando falamos sobre a legislação europeia, né, sobre as cadeias de suprimento livres de desmatamento, né, onde, né, ainda tem uma disputa se cerrado e realmente floresta, né. Então nós temos vários truques, mandamentos que precisamos enfrentar e discutir como podemos achar caminhos da implementação. Vou passar agora a palavra para o Bruno Milanês, né, que vai trazer, né, agora, né, um panorama, suponho, né, sobre a situação. Né. Eu acho que temos ideias principais aqui para trabalhar com vocês. Né. Acho que, entre outras coisas, eu vou tentar trabalhar com dois elementos principais. Né, talvez três, se der tempo, se o Clemes deixar. O primeiro é trazer um pouco desse debate sobre minerais críticos, né, um pouco do que estou falando, e problematizar, né, trazer até que ponto a gente deveria ou não estar naturalizando o uso desse termo, quais são os problemas por trás dele. O segundo é discutir um pouco a política nacional de minerais estratégicos, né, aquilo que se apresenta do ponto de vista federal, e depois, se der um tempinho ainda, pensar como é que a gente trabalha politicamente ou estrategicamente esses debates sobre esses minérios. Né? Então, começando aqui, né, a ideia de minerais críticos, é interessante pensar de onde vem essa palavra, né? Assim, uma coisa que a gente não falava muito, que trabalha com mineração há um bom tempo, simplesmente surgiu em determinado momento essa conotação. E olhando assim na história, né, as principais empresas que falaram em minerais estratégicos, pelo menos na literatura que eu localizei, nos Estados Unidos, contexto de guerra, mineral estratégico que precisa para a indústria bélica, né, essa leitura. Avança também na Segunda Guerra, e a primeira começa a aparecer ali na discussão de energia, lá em 2010, também documentos dos Estados Unidos, que vão falar dos minerais críticos para a transição energética. E depois a gente vai ouvir falar a Europa vai trazer uma definição própria dela também, a China depois, Canadá, Austrália. E na literatura sobre isso, também traz dois elementos, que esses dois critérios que esses estados definem como, para dizer se é crítico ou não. Garantir, e aí vou falando, né, garantir o desenvolvimento do nosso país, e dois, se houver alguma restrição ao uso e ao acesso a esses recursos. Acho que é interessante pensar nesses critérios. Né? Quando a gente fala assim, garantir o desenvolvimento do nosso país, estou pensando em União Europeia, estou pensando nos Estados Unidos, qual é o modelo de desenvolvimento que eles estão querendo garantir? Exatamente o modelo energo-intensivo. Então, a conotação de minerais, o uso do termo mineral crítico, está associado à visão de que a gente precisa expandir, ou de determinadas sociedades precisam expandir a sua dependência energética. O mineral crítico não está associado à eficiência, não está associado a uma transição efetivamente, ou pelo menos está associado a um tipo de transição puramente tecnológico quando ele ocorre.
né? Mas é um modelo energo-intensivo, ele pressupõe isso, a manutenção de um modelo intensivo de energia. E o segundo é a perspectiva liberal. Por que surge toda essa onda de minerais críticos? Porque simplesmente essa preocupação, os acordos internacionais. Porque até pouco tempo atrás, quem fornecia boa parte desses minerais, ou dos produtos derivados desses minerais, né, era a China. A gente tem a geopolítica entre a União Europeia, junto à União Europeia e Estados Unidos com a China fecha, diminui o acesso, e isso gera um alerta lá. Então, é uma perspectiva essencialmente liberal e pensando no modelo de crescimento econômico intensivo de energia. E aí vem a provocação, né? Até que ponto a gente está, ao naturalizar isso, a gente está reforçando esse modelo, né? E o outro problema também, né, é quando a gente vai repetir esse nome, né? Porque acho que por trás desse debate dos minerais críticos tem uma discussão em torno da excepcionalidade desses minerais, né? Então isso já é uma outra, quando a gente traz para a realidade brasileira, né, e pensa na política nacional de minerais estratégicos, aqui eles mudam um pouco a tecnologia, né, vem dar essa conotação de que é urgente, é mais importante, é prioritário em detrimento de outras coisas que existem ali. Então, eu tenho começado a ficar um pouco receoso em simplesmente repetir esse mineral crítico, esse estratégico, porque a gente vai recolocando essa imagem de que é mais importante do que outras coisas. Então, acho que a gente tem... Porque existe outra coisa que são críticas e estratégias para a gente também, né? Então, nesse sentido de... Assim, para o modo de vida de muitas comunidades tradicionais, o crítico estratégico é a água, o território, a vegetação, a biodiversidade, não é o minério. Então, a gente... Às vezes, ao chamar alguma coisa, você parece que se o minério é estratégico e não chamamos o nosso território de estratégico, de crítico, parece que existe uma priorização, uma prioridade ao outro. Então, essa reflexão que eu acho que é importante ter. Um segundo elemento que eu acho que vem um pouco nesse sentido tem a ver exatamente com a política nacional de minerais estratégicos do Brasil. É uma política que vem do período Bolsonaro. Essa política, ela surge, e é interessante pensar que, da mesma forma que esses países, os países do norte global, criaram essa perspectiva de crítico estratégico a partir da visão que eles têm de desenvolvimento, né, o Bolsonaro cria uma noção de mineral estratégico a partir da noção que ele tinha de desenvolvimento do nosso país. Então, existe lá o decreto que estabelece como funciona, né, quais vão ser os minérios críticos, e aí tem toda uma discussão por trás disso, quais são os critérios para usar ou não, mas são 3 blocos essencialmente, né. Em primeiro lugar, eu vou colocar, tem uma lista, tem a classificação, quais são os minerais que eu vou considerar como estratégicos para o Brasil? Aqueles que são essenciais para o crescimento econômico do país. O que aparece ali, o que é listado? Essencialmente fertilizantes, que é para abastecer o agro, para garantir a exportação de commodities agrícolas. Em segundo lugar, né, aqueles minérios que o Brasil tem vantagem comparativa e possui capacidade de grande exportação. Então, o que está por trás junto tem a ver com essa ideia de minerais que o país tem vantagem comparativa. O que é isso? A gente tem abundância e tem já capacidade instalada para exportar. Então, de novo, coloca o Brasil, assim, qual é a estratégia colocada por essa política? Exportar mais minérios. E o terceiro critério que ele coloca, qual é? São minerais que são importantes para a transição energética. Que são minerais que o Brasil tem alguma coisa, não tem capacidade de beneficiar, porque a gente não investe na industrialização e no beneficiamento dos países, mas existe o interesse desses países do norte global em importá-los. Então, a gente tem um terceiro bloco, que é quais são os minérios que a gente tem potencial de, quem sabe, um dia exportar no futuro. Então, a noção que está por trás da definição de minerais estratégicos no Brasil é simplesmente exportar mais, a noção de estratégia, né? Qual a visão que está por trás dessa política? Ou exportar mais commodities agrícolas, ou exportar mais commodities minerais. É essa a estratégia desenhada por trás. Tá. E aí, só para tentar garantir o tempo e por vocês terem até mais espaço para debate, né, é interessante pensar como é que essa política ela é implementada. Né? Essencialmente, ela é ancorada numa outra lei da época do Temer, né, que tem lá das parcerias público-privadas, e aí tem uma obrigatoriedade dos órgãos federais
garantir que determinados projetos cumpram a urgência associada à sua importância no planejamento do governo. Achei que palavra grande, né? Esse que é o problema. As palavras muito compridas. Mas essencialmente se alguma coisa é considerada como prioritária, os órgãos de governo devem se esforçar para que aquele projeto seja licenciado o mais rápido possível. E aí qualquer licenciamento do âmbito federal. Pode ser uma questão fundiária, uma questão ambiental, uma questão com patrimônio histórico. Então, como é que isso se concretiza? Né? Uma mineradora quer abrir uma mina. Né? Não, e diga-se passagem, né? Só um passo atrás, naqueles 3 critérios que eu coloquei. Assim, quando a gente vai olhar a lista que está nessa lei, né, nesse decreto, essencialmente são quase todos os minerais metálicos que existem no Brasil. Tá? Eles consideram ferro estratégico, quer dizer, consideram ouro estratégico. Assim, vai pensar, porque tem ouro, tem 0,5 gramas de ouro, não sei, num celular, mas não é por conta do uso tecnológico do ouro, é porque eles querem exportar para fazer superávit comercial. Mas então, muitos minérios que são considerados estratégicos no Brasil não têm vínculo direto com o debate energético, tecnológico, nada disso. Isso é importante comentar. Voltando então. Para implementar esse decreto, então, o que acontece? Eu tenho uma mineradora que quer explorar um projeto de ouro, faz um projeto meia boca, né, próximo a uma comunidade quilombola, uma comunidade indígena, ou então tenta expulsar lá um assentamento, né, não faz as devidas escutas, ignora protocolos, seja o que for, e aí, por exemplo, a FUNAI diz não pode. E aí o projeto emperra porque o projeto é ruim. Aí esse projeto fala, a FUNAI está deixando de fazer. Então, eu me candidato como projeto estratégico, entro lá se eu for classificado, vai ter alguém do governo que vai bater na porta do FUNAI, vai pegar a mineradora pelo braço, vamos conversar? O que precisa fazer para esse projeto andar? Então, começa uma movimentação interna ao governo para facilitar o licenciamento de projetos ruins. E quando a gente pega a lista, isso está disponível na internet, você vê assim, quais são os projetos que estão listados. O que não tem problema com a FUNAI tem problema com o INCRA, o que não tem problema com o INCRA ou a FUNAI tem problema com o ICMBio, ou então com o IFAM. Então são projetos que têm impacto, são projetos ruins, que têm impacto, mas ao invés de simplesmente concluir que aquele projeto é inviável ou é um mau projeto da forma como ele está e precisa ser melhorado, eles tentam, na analogia futebolística, né, ganhar no tapetão. Não sei se os estrangeiros compreendem, mas é simplesmente por trás dos bastidores fazer uma grande concertação e com isso concluir, com isso avançar com o projeto. Então, assim, eram algumas das ideias que eu queria contribuir com vocês e a gente pode retomar elas e outras depois ao longo do debate. Obrigado, Clemens. Obrigado a todo mundo pela atenção. Destruíram quilombos e quilombolas pro sistema escravista derrubar. Eia, a rainha Ginga Teresa, a Quatuni Dandara. A rainha Ginga Teresa, a Quatuni Dandara. Resistência, liberdade conquistar. Resistência, liberdade conquistar. Luísa Maim, na revolta malê. Luísa Maim, na revolta malê.